Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Pintando Bolos Incríveis, o nosso quadro novo aqui no nosso ateliê. É um quadro que vai ser semanal, a gente vai estar aqui toda semana ensinando a pintar bolos incríveis para vocês com temas novos e sempre trazendo temas que estão atuais, temas que são atemporais. É um quadro que eu adoro e aqui eu ensino para vocês como pintar bolo. Pode ser bolo de pasta americana, como bolo buttercream, de uma forma bem descomplicada, bem fácil, para que vocês entendam que não é nenhum bicho de 7 cabeças pintar um bolo. Meu nome é Carla e hoje a gente vai falar sobre o tema fazendinha. Tô abrindo aqui meus corantes. Gente, por que fazendinha, né? Por que eu escolhi definir esse tema? É um tema atemporal. Eu quis trazer para vocês hoje um tema que fosse independente de moda de desenho, independente da moda de festa. Fazendinha tem o ano inteiro. Então, toda festa, geralmente infantil, alguma criança geralmente vai fazer essa festa naquele mês. Então, é um tema muito, muito bom para você saber fazer, para você ter no seu feed, para mostrar para os seus clientes. E eu trouxe também, mais um motivo que eu trouxe esse tema é para mostrar para vocês como começar a pintar. Eu trouxe eles de uma forma pequenininha, tá? São personagens pequenos. Eu não trouxe personagens grandes, porque demoram mais, dão mais trabalho. Eu acho que para quem está começando, requer um pouco mais de atenção. E o personagem pequenininho, o desenho menor, ele tem algo de muito positivo. Por quê? Porque e é um positivo e um pouco de negativo também. Positivo porque ele é mais rápido. Você é capaz de pintar um bolo de uma forma mais rápida, mais prática, de uma forma bem mais ágil. Porque ele é menor, claro, né? Mas ele requer menos coloração, ele requer menos sobreposição de cor, né? Então ele é muito mais prático. O lado ruim é que você tem menos profundidade na sua pintura. Mas ainda assim é muito bom você saber fazer desenhos pequenos em pintura. Por quê, gente? Quando a gente faz um bolo decorado, a gente vai trabalhar ele assim, ou vai dar um destaque numa peça grande, que vai ocupar a frente do seu bolo toda, e é uma coisa um pouco mais trabalhosa, ou você vai querendo trazer um tema com bastante informação, como é a fazendinha, que tem vários bichinhos, tem personagem, pode ter celeiro. Então, quando você quer trazer um tema com mais informação, você traz personagens, itens menores. Então, é muito importante que você saiba fazer esses itens menores também. Como eu falei antes, tem positivo e negativo, mas é muito válido. Eu trouxe aqui o meu esboço. Esse aqui é o meu esboço que a gente não vai fazer tudo hoje, porque tem muita coisa, possivelmente vai fazer só alguns. Tá? Ele tá de um tamanho ideal para um bolo pequeno. Esse esboço já tá no nosso grupo do Telegram. Quem quiser pegar, gente, depois entra no Telegram e baixa esse arquivo. Ele é pequenininho por quê? Quando você faz bolo, e principalmente quando é bolo infantil, você tem a parte lúdica. Então você não precisa se apegar a proporções corretas. Você pode brincar muito com isso. Até porque, se você fosse fazer um celeiro num bolo, proporcionalmente o personagem ia ficar quase invisível, impossível de se desenhar, de pintar. Então você pode brincar com tamanhos, você pode colocar o bonequinho do mesmo tamanho que a ovelha, ou maior ou menor. Então você tem essa parte lúdica para você brincar, você tem essa liberdade para fazer. Isso é muito interessante. Eu coloquei para vocês lá no grupo do Telegram o tamanho do que eu faria, do que eu vou fazer para decorar um bolo, tá? Ele ocupa aqui uma página, uma folha 4, tá? Papel vegetal, só botei a folha aqui para vocês visualizarem, mas ele já está digitalizado para vocês lá. É claro que vocês podem aumentar a tela e diminuir a tela do telefone e fazer personagens maiores ou menores. Hoje aqui a gente vai começar com o celeiro, tá aqui. A gente vai fazer uma pintura em pasta de açúcar, tá aqui já o nosso celeirinho, com o esboço. E a gente vai fazer um espantalho também, piquititito, porque ele vai no topo do bolo. Tá aqui ele já recortado. Para quem não sabe, pasta americana, se você tratar ela bem, ela vai na geladeira, ela não mela. O melhor corante para a gente trabalhar nisso aqui, principalmente quando você vai levar um bolo à geladeira, ou se estiver muito quente, muito úmido, é o corante em pó. Corante em gel, ele tende a melar. Eu não gosto, já tive experiências muito ruins no início com corante em gel. Ele tende a melar, até porque ele tem uma quantidade de água maior. Quando a gente trabalha com corante em pó, a gente consegue trabalhar com o álcool de cereais, que ele seca muito rápido. Então, o corante em pó adere melhor à superfície.
Então, se vocês quiserem colocar, eu vou baixar essa telinha daqui a pouco para vocês verem. Se vocês quiserem colocar, fazer alguma pergunta, eu vou ligar aqui o meu tablet do lado e vou logar também para poder assistir. Já até vou colocar, vou abrir aqui, porque aí eu consigo ler a pergunta de vocês. Deixa eu ver, deixa eu me achar. Pronto, já me achei. E alguma pergunta que vocês tenham, é só colocar. O que vocês precisam para pintar um bolo? Né? Para quem está começando, gente, primeiro de tudo, um pincel é o suficiente para quem vai começar. Não precisa comprar uma gama imensa de pincéis, um só. Eu indico esse estilo de pincel aqui, não precisa ser dessa marca, mas ele é com a ponta arredondada, mas ele não é aquele chanfrado, né? Ele é um ótimo pincel, tem várias marcas. Esse aqui é o da Ceramic número 4. Ele é um pouco mais caro, mas tem versões desse aqui mais baratas também, tá? E o bom dele é que você consegue pintar uma superfície razoavelmente grande, né? Não muito grande, porque ele não é muito grande, ele é 4, né? Número 4. E você consegue, com a pontinha dele, quando ela tá umedecida, fazer contornos mais finos. Mas, se você quiser investir um pouquinho mais, esse pincel aqui, com aquele pincel 0, é ótimo, tá? Ele é bem, se vocês conseguem ver, ele é bem pequenininho, é ótimo para você fazer contorno, para fazer olhos, coisas menores. Esse pincel aqui é um pincel de maquiagem. Eu comprei aquele kit numa loja de maquiagem, então foi muito barato. Deve ter sido 12 pincéis, deve ter sido R$10. Então, assim, compensa ter. Mas basicamente só serve para isso, porque você não consegue cobrir uma superfície com esse pincel que é muito fino. Tá? Existem vários outros pincéis, mas basicamente é isso. Você precisa disso. Corante em pó. Não precisa de uma grande variedade, gente. Se vocês puderem, se vocês estiverem começando, não tiverem como, comprem as cores primárias, que é vermelho, azul e amarelo. Ali você já consegue fazer uma misturinha para criar outras cores secundárias, terciárias. Mas quando vocês puderem investir, vão comprando aos pouquinhos ou comprem um kit. E a gente aqui vai trabalhar com o kit da Lily Candy. Eu não adianta nem mostrar para vocês o nome, porque a tela tá frontal, então vocês não vão ver direito. A gente vai usar o corante da Lily Candy. Eu vou usar aqui um kit, que é um kit que está disponível no site deles, se vocês quiserem dar uma olhada para conhecer lá, para comprar. E esse kit está com o meu nome, Carla Belmonte. Então vocês conseguem adquirir o kit lá também. Ele é um kit muito bom. Quando eu montei ele, eu tentei montar de tal forma que ele servisse para vários temas, porque ele tem uma boa paleta para pele, coloração de pele clara e uma pele mais morena, pele escura. E tem um pouco das outras cores também. Tem azul, tem amarelo, tem verde, tem marrom, tem vermelho, tem rosa. Então, é um kit bem legal. Vale a pena se vocês quiserem investir um pouquinho nisso também. Além disso, além de um pincel, além do corante, álcool de cereais para diluir o corante. Pode diluir em água? Pode. Mas o que é ruim quando você dilui o corante em água? Quando você dilui ele em água, você está trazendo mais água para a sua superfície. Né? Você vai trazer água para a sua pasta americana. E a água em excesso na pasta americana começa a estragar a superfície. Começa a fazer com que essa superfície aqui comece a ser corroída, começa a gerar um pozinho, ela começa a marcar e a pintura começa a ficar feia. Por quê? Porque demora a secar. A água vai ser absorvida pela pasta, ela vai demorar muito mais para secar. Então, o álcool de cereais ele tem uma secagem muito mais rápida. Se você não tiver álcool de cereais, você pode utilizar alguma bebida alcoólica, como uma vodka, por exemplo. Uma essência também, eu já usei durante bastante tempo essência. O álcool vai evaporar dali, mas pode ficar um cheiro. Por isso que eu prefiro o álcool de cereais. Uma superfície para misturar as cores é outra coisa que vocês precisam também. Não precisa necessariamente ser um godê. Eu tenho aqui um godê pequenininho, que eu tenho bastante desse, então eu uso bastante. Não necessariamente precisa ser um godê, que é o nome disso aqui. Você pode usar uma superfície de porcelana, um prato. É o suficiente para você misturar. Plástico também, mas se você for utilizar alguma coisa de casa, usa a porcelana, porque é mais fácil de você tirar todo o corante. De mais a mais, o que você vai precisar é de uma pasta de açúcar para você fazer a sua pintura, um lápis para você fazer o seu esboço, e um papel vegetal, ou se você não tiver um papel vegetal, o papel manteiga também te auxilia. E a gente vai começar. Vou baixar aqui a tela, tá? Se vocês não estiverem enxergando direito, vocês me avisem. Vou tentar baixar o máximo possível. Vou virar para vocês o desenho já. Esse a gente vai começar pelo celeiro. Como eu disse para vocês antes,
eu quero que vocês tenham foco, inicialmente, né? Essa é a nossa primeira live desse quadro, em fazer objetos pequenos, porque é mais fácil de você aprender. Tem o objeto grande, tem a vantagem? Tem, mas o objeto pequeno é mais fácil de preencher. Eu, pelo menos, me sinto mais à vontade de começar por ele. Vou baixar aqui um pouquinho por conta da... Se vocês não quiserem ver esses comentários que ficam aqui na tela, digitem aqui onde vocês escreveriam um comentário, @ que some, tá? Eu vou começar aqui, vou abrir meus 2 tons de marrom que eu trouxe. Eu vou usar um marrom castor da Loli Candy para fazer o celeiro, começar o celeiro, e o marrom madeira. Tá? Vou abrir aqui do lado, porque às vezes sai pó em excesso, cai aqui um pouquinho, para não cair em cima da minha pintura. Deixa eu só passar aqui, porque eu não preparei a tinta antes. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode colocar nos comentários, que eu tô com outra tela aqui aberta para ver, tá? Porque a tela... Ali, ó. O corante em pó não é muito caro, tá? Claro que se você for comprar uma quantidade muito grande, vai ficar um pouquinho mais pesado no início. Mas ele tem um rendimento muito bom. Você olha, você coloca um pouquinho, aqui tem um tiquinho, e ele rende bastante. Eu vou começar meu celeiro. Eu sempre começo pela cor mais clara. Vou colocar o álcool de cereais aqui, já mostro pra vocês. Deixa eu fazer ao contrário aqui. Vou colocar só na tinta que eu vou usar, porque o álcool de cereais seca mais rápido. A gente mistura aqui para diluir. Esse corante aqui que eu vou utilizar é o lipossolúvel. Serve o hidrossolúvel? Serve. Serve o corante para pintura de flores? Serve. Tá? Eu acabei não deixando nenhuma pasta aqui para fazer o teste de cores. Eu vou testar no próprio papel toalha. Mas é bom vocês testarem, às vezes, a tonalidade para ver se está do agrado. Esse desenho é um desenho prático e rápido que a gente vai fazer. Ótimo para quando a gente vai fazer bolo, somente em quantidade. Tá? Então, eu quero aqui. Eu não vou trazer, como eu falei para vocês no início, não vou trazer muitas nuances de cores. É no máximo uma cor e mais um sombreamento, diferente do que eu faria se fosse uma pintura muito grande. Então eu venho aqui trazendo uma cor mais clara. Vou pintar todo o meu celeiro aqui de madeira, com exceção das portas agora, essa parte central aqui. E vou cobrindo. Dá pra ver aí? É uma coisa bem interessante, gente, que pra quem chegou agora, é bem interessante. O molde desses desenhos aqui da tema Fazendinha, que eu criei, está lá no grupo do Telegram, tá? Se você não faz parte ainda, nos destaques aqui do Instagram, depois vocês entram lá, tem um link para vocês acessarem. Ó, ficou uma gotinha aqui, um pedacinho do pó que não diluiu bem. Você tira sempre o excesso do corante e vem pintando. Carla, meu cliente quer um bolo pintado, mas por que eu vou fazer um bolo pintado e não vou botar papelaria? Gente, quando vocês fazem uma coisa artesanal no bolo de vocês, ele ganha muito mais peso, muito mais valor. Ele vai ter um reconhecimento, uma valoração muito maior do que teria um bolo de papelaria. Porque tem todo um trabalho manual ali envolvido, né? Ou seja, é um trabalho que vocês que vai ter um bom valor para ser cobrado. Uma coisa que eu já ouvi também, gente, enquanto eu vou pintando aqui, eu vou falando. Uma coisa que eu já ouvi também. Ah, Carla, mas eu faço isso aí, mas não sei se compensa eu pintar os detalhes do meu bolo, porque o tempo que eu tô perdendo ali, eu posso estar fazendo outros bolos, ganhando mais. Gente, se vocês souberem precificar corretamente o produto de vocês, isso aqui vai ser bem remunerado, né? Vocês têm que saber que quando vocês fazem um trabalho manual como esse de pintura, isso aqui tem que estar cobrado no seu bolo. Não só o tempo que você vai levar para executar esse trabalho, não. Mas toda a técnica agregada a ele.
Essa primeira mão aqui é só para cobrir, para tirar o branco. É uma pintura bem prática que a gente vai fazer, daquela pintura para iniciante. Eu quero que vocês tenham o primeiro contato. Você vê, ele já tá seco onde eu comecei a pintar, tá vendo? A vantagem do álcool de cereais é essa. Sequinho. Não mancha. Aqui tá molhado ainda, mas aqui tá sequinho. Então vamos aqui. Essa parte, a parte que tá mais próxima. Aqui em cima, eu vou escurecer, vou passar mais uma mão dessa cor. Você pintou, viu que estava muito claro? Você pode vir de novo assim que secar e pintar. E é muito rápido. Alguma dúvida, gente? Tudo ok? Vou pegar um pouquinho do corante, vocês não estão vendo aqui, né? Um pouquinho desse corante que tá aqui, que é o marrom mais escuro. Vou trazer pra cá. Pra aquela misturinha maior que eu fiz. Vou escurecer esse tom marrom um pouquinho. Mantendo esse mesmo avermelhado que tem no fundo desse marrom que eu utilizei primeiro, que é o castor. Ah, uma outra coisa que vocês precisam ter quando vão fazer pintura é um recipiente com água. Já vai fazer uma pequena... Vou virar aqui, ó. Linhas não simétricas aqui ao longo da... Deixa eu só escurecer um pouquinho mais. São detalhes. Vai ser pouca coisa que a gente vai fazer aqui de diferente, porque essa figura é muito pequena. Mas são detalhes que ficam muito bonitos no final, no conjunto. Opa! Caiu demais. Vem aqui. Deixa eu pegar meu outro pincel. Caiu muita água aqui, ó. Vamos virar, deixa esse pedaço secando aqui, depois eu volto nele.
Se esse objeto fosse maior, dava para fazer as nuances da madeira, dava para fazer aquelas manchas que a madeira tem naturalmente. Esse pequenininho aqui não vai nem aparecer direito. Vamos escurecer esse marrom um pouquinho mais. Vou pegar aquele outro marrom que a gente tem para fazer o contorno. Fica um celeirinho bonitinho. Esse aqui é um ótimo modelo para vocês começarem a treinar. Para quem não está acostumado ainda a fazer esse tipo de trabalho. Ele não tem muitas cores, não tem sombreamento, aquela coisa bem... mas que fica lindo, bem, assim, é um prático que fica muito bonito no bolo. Só botar mais corante, que já secou.
Vou pegar esse corante aqui que a gente tem, que é o Pele Morena, né? Um tom bem nude. Colocar ele aqui também. Vou pintar aqui dentro. A base do nosso celeiro tá toda aqui. A gente vai agora dar acabamento a ele. Escurecer um pouco mais esse contorno. Aqui. Pegar uma cor mais escura, a gente fazer o contorno todo dele.
celeirinho tá pronto. O que eu gosto de fazer aqui ao redor é pintar ligeiramente a borda também. Só para não ficar esse branco destacado. Você pode cortar também a pasta de tal forma que ela fique mais inclinada. Mas só para tirar um pouquinho esse tom esbranquiçado que chama muita atenção. Ficou um celeirinho bem bonitinho. Aqui, depois que secar, eu vou colocar os palitos pra fincar no bolo. Tá vendo? Os buraquinhos já estão aqui. Só não deixo agora porque me atrapalha na decoração. Ele ficou bem bonitinho. É um topo de bolo. Vou deixar ele aqui do lado, na frente, né? Só tirar meu desenho de base daqui. Vamos pintar o nosso pequeno espantalho. Vou começar, sempre começo pelas cores mais claras. Vamos lá. Deixa eu trazer vocês aqui pra mim de novo pra falar sobre começo de cores pra personagem. Vamos lá. Opa! Vamos lá. A gente pintou com o celeiro, ficou bem bonitinho, né? Vou mostrar de novo pra vocês agora em pé, com a iluminação. Tá vendo? Tá molhado ainda, tem que esperar secar. Não fica manchando o dedo. E a gente vai começar a pintar o nosso espantalho. É um espantalho muito pequenininho. Ainda assim, ele tá quase do tamanho do celeiro, mas é bem pequenininho. Então é um personagem que vai entrar de uma forma bem fofa num bolo. Mas ele fica bem pequenininho, tá vendo? Olha aqui. Então, ele não tem muitos detalhes. Por exemplo, se ele fosse um personagem grande, eu poderia fazer, inclusive, uma camisa xadrez. Poderia fazer várias coisas. Mas ele é muito pequenininho, eu tenho que dar atenção aos itens principais dele, né? Até o olhinho, a boca, o cabelo. Aquele elemento que a pessoa identifique que seja um espantalho. Começo sempre pelas cores mais claras do personagem. Sempre pelas cores mais claras. Até porque, se eu quero usar um pincel só, eu tenho que começar pelo mais claro para não ficar sujando muito. E depois eu venho trazendo as cores para fora. Eu sempre pinto assim, eu venho do claro para o mais escuro. Seja uma pintura em aquarela, seja uma pintura chapada, como a gente está fazendo aqui. Então, sempre do mais claro para o mais escuro. Então, vou começar aqui pelo rosto dele. Tá? Vou começar pelo rosto. Depois eu venho aqui pelo chapéu. O rosto vai ter um tom de palha, mais ou menos. O chapéu vai ser um pouco mais escuro, então são cores muito parecidas. Amarelo no cabelo. A roupinha aqui vai ser um tom de vermelho desbotado. E aqui um azul e a bota marrom. Tá? Então, a gente vem trazendo as cores aqui. Então, aquele desenho bem simples, gente, para vocês começarem vendo que nada é muito complicado na confeitaria, basta vocês arregaçarem as mangas e saberem as técnicas, entenderem as cores. Deixa eu só colocar aqui as cores que eu vou utilizar, a gente virar de novo essa tela para baixo. Vou abrir aqui tons de pele. Quando vocês forem pintar uma pele, seja pequenininha demais ou um pouco maior, vocês podem colocar um tom um pouquinho mais forte do que vocês vão achar que vai ficar ruim. Porque depois que vocês colocam todas as outras cores juntas, aquela cor que às vezes está muito destacada de um rosa ou de um alaranjado na pele, ela vai neutralizar, ela vai ficar suave, natural. Então é bom que vocês tenham destaque na coloração aqui para não se perder. Vou baixar de novo a tela. Vamos de novo lá. Deixa eu ver se está aparecendo. Foi. Aquele é bem piquititito, bem bonitinho. Deixa eu começar pelo rosto.
Vou passar essa mesma base aqui no chapéu. E já vou aproveitar e passar no contorno aqui. Pra tirar esse esbranquiçado que fica em volta. Vou pegar um tom um pouquinho mais escuro dessa cor de pele aqui. Vou escurecer um pouquinho. Vou passar aqui. Um contorno todo do rostinho dele. Vamos ao chapéu. Vou virar para vocês verem, acho que é mais fácil. Enquanto ele seca aqui para eu voltar, eu vou continuar na parte de baixo. Deixa eu abrir o azul.
Esse azul eu vou começar ele bem clarinho, diluindo bem aqui no potinho. Descendo aqui. O espantalho já tá aqui bonitinho, já começando a ganhar forma. Ele ainda tá bem molhado, então eu vou pegar, vou voltar no rostinho dele para fazer os olhos. Deixa eu misturar aqui, ó. Peraí, vamos lá. Vamos pegar a cor para fazer os olhos. Eu tenho aqui, peraí que caiu, soltou um fio do pincel. Eu tenho aqui a junção das minhas 3 cores primárias. É diferente quando você faz isso aqui num corante não comestível. Você tem um resultado realmente muito mais próximo. Mas no corante comestível dá para fazer isso também. Isso aqui são as minhas 3 cores primárias: vermelho, azul e amarelo. Eu procurei na minha paleta, nos corantes que eu tinha, aquele que fosse mais puro. Quando você mistura as 3 cores primárias, você tem algo muito parecido com o preto. Na base você vai ver, tá vendo aqui, quando a tinta ela para de se misturar, você vê uma nuance de outras cores. Mas você tem aqui um marrom bem fechado, meio acinzentado, numa cor que seria a tinta não comestível, ela ficaria quase preta nessa junção, tá? Ficaria um cinza bem escuro. No corante comestível a gente tem outras nuances, né? Nem sempre o vermelho é um vermelho puro, nem sempre o amarelo é um amarelo puro, é uma outra jogada. Mas você consegue ainda assim fazer uma adaptação. Então eu tenho uma cor escura aqui que é o suficiente para eu fazer os olhinhos e a boca, no caso dele aqui, que vai ser com nuance preto. Eu não precisaria ter o corante preto para isso. Então, vou pegar aqui um pincel, vou trazer de novo pra cá o meu bonequinho. Deixa eu ver se tá bem centralizado. Vamos fazer aqui. Tirar o excesso, porque é bem pequenininho. Vamos lá. Tem algo bem pequenininho, bem delicado. É um personagem muito pequenininho. Posso diluir, inclusive fazer o contorno, já que é um espantalho, né? Não é um bonequinho nem nada, não é uma coisa puxada para um estilo mais cartoon. A gente consegue ainda assim usar um contorno mais escuro nele. Vou só diluir mais aqui. Eu diluí com mais álcool de cereais com marrom. Aqui você vê separando como aparecem os nuances do rosa, puxado para um lilás, que é a mistura do vermelho e do azul.
É bom quando vocês sabem misturar as cores, porque assim vocês não precisam ter tantas variedades de cores dentro da cartela de vocês. Vou escurecer um pouco do amarelo com esse tom amarronzado para o cabelo. E a mesma coisa com o vermelho aqui. Botei um pouquinho de vermelho, um tiquinho dessa misturinha. Vou fazer um vermelho meio sujinho, tá vendo aqui? Nessa ponta aqui. Pra passar na camisa. Vamos fazer, ainda que seja muito pequenininho, dá pra fazer um quadriculado aqui. Fazer a mesma coisa com o azul agora. A gente fazer um contorno da roupinha aqui. A gente tem nosso espontário. Bem rapidinho. Esses aqui são os topos do bolo. Daqueles bolos que eu coloquei pra vocês lá. Viu que é prático, né? A gente não tem muitas sobreposições de cores, não fiz sombreamento. Fiz um sombreamento leve só aqui no rosto. Porque é um personagem muito pequenininho, que é para um topo de bolo. Né? Ele vai ser uma composição com vários outros personagens, não vai ser um destaque único de uma única peça. Então ele não pode ser muito grande. Mas ele fica muito bonitinho no conjunto. A gente tem... Deixa eu só abrir espaço aqui.
os outros personagens também, que iriam na frente. Não estão cortados. Não tá assim, mais fácil. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem direitinho. Aqui eu tenho uma árvore, uma ovelha, um cavalinho, uma vaquinha, um porquinho e flores. Né? São elementos que ficam muito bonitinhos em uma fazenda. E a pintura é muito similar àquilo que a gente fez lá. Aqui a árvore tem um tronco maior, então a gente consegue trabalhar ela. Vocês conseguem ver daí? Acho que a iluminação... Deixa eu chegar um pouquinho para trás isso aqui. Ver se fica melhor. Vou começar aqui nessa ponta, que acho que está mais visível para vocês. Pronto. Vou fazer mais ela para mostrar para vocês aqui que ela é um pouco diferente, porque ela tem um espaço maior para a gente trabalhar, diferente do que foi o nosso celeiro. Então, eu venho com uma pincelada só aqui, ó, cobrindo toda ela. Ficou alguma dúvida, gente? Querem colocar aqui nos comentários, eu consigo ler para poder responder para vocês, tá? Uma dúvida sobre os corantes, sobre a pintura, sobre o que foi utilizado de material. Vamos secar. Enquanto isso, eu vou pegar o verde. Quero usar esse verde aqui. Deixa eu só tampar os tons que eu não vou utilizar mais. Para abrir espaço aqui, peraí. Eu sou estabanada, então... Ih! Vou dizer a tampinha errada. Eu gosto de tampar quando eu não estou utilizando mais, porque para eu jogar isso aqui no chão é um pulo. Então, ó. Azul também não vai mais. Deixa eu abrir o verde agora. Esse verde aqui é um verde lindo. Deixa eu até ver o nome da cor pra vocês. Verde linho. E tem um tom muito bonito. Lembra um pouco pistache, só que mais claro. Eu gosto de trabalhar com as cores assim, por exemplo, né? Vou pintando vários personagens. Eu tenho vários personagens com tons de rosa. Eu vou cobrir todos os personagens que estão com tom de rosa aqui. Como se fosse trabalhando em escala mesmo. Vou manter o mesmo padrão do que a gente fez antes, que é uma cor chapada. Aqui passando o pincel dessa forma aqui para ficar manchado. Passando e tirando ao mesmo tempo com o pincel todo deitado. A árvore não é de uma cor só, mas ainda assim a gente vai fazer uma coisa mais chapada, aquele efeito diferente do que é o aquarelado. Quando secar, eu venho de novo mais uma vez aqui. Vamos lá com o corante marrom de novo, ainda tá molhado. Vamos pegar aquela misturinha de preto que a gente fez, bem diluída mesmo, pra gente fazer a nossa ovelha. Ah, Carla, a ovelha é branca. Sim, mas quando você tá fazendo algo pintado, material pintado, dificilmente você deixa alguma coisa totalmente branco. Você tira um pouco aquele tom esbranquiçado da base. Então, você passa um cinza de leve, ou você passa um azul de leve, dependendo do que for.
Então eu quero tirar esse esbranquiçado total da ovelhinha. Então eu venho aqui. É como se fosse um sujinho praticamente. O rosto dela não é branco, né? Ele ia ter um tom um pouco de pele clara. Simplesmente isso aqui. Nele, na ovelhinha é só isso. Como a peça tá grande, ainda não secou totalmente, pra ficar levantando ficar ruim. Mas a ovelha é basicamente isso aqui. Vamos ver se a árvore já secou, ainda não. Preciso que ela seque para fazer os veios aqui da madeira. Vamos, aproveitando que a gente está mexendo com tons mais escuros, vamos ao cavalinho, que é um tom de marrom também. Vou colocar um pouco mais. Sempre que vocês colocarem corante em pó, tem que passar o pincel em cima até o pó diluir. Principalmente se for o lipossolúvel, que às vezes o grãozinho dele é um pouquinho maior, um pouquinho mais demorado para dissolver. Vamos ao cavalinho. Ah, obrigada, Érica. Agora que eu vi que você tá aí. Bem-vinda. Gente, pintura engrandece o nosso trabalho de uma forma que vocês não têm noção. Vocês vão sentir uma diferença quando começarem a utilizar, se já não utilizam, tanto no olhar do seu cliente para o seu produto, quanto... Eu preciso virar, que eu tenho uma dificuldade imensa para pintar as coisas tortas, vamos lá. Quanto a... Assim, para mim já dá. Quanto no preço do trabalho de vocês também. Porque traz um faturamento maior, porque você consegue agregar mais valor ao seu produto. Nesse meio tempo o pincel secou. Vamos lá. Vale muito, muito a pena. Então achar uma posição para eu conseguir mostrar para vocês e ainda assim pintar. Vamos lá. O cavalinho tá aqui. Lembrando, gente, basta vocês digitarem aqui no espaço de comentários o arroba, que os comentários saem para vocês não verem, tá? Que assim vocês conseguem ver a tela total. Nossa vaquinha vai ser branca e preta, eu vou colorir, esqueci dela aqui, vou passar aquela mesma coloração da ovelha na vaca.
aqui. Enquanto o cavalinho tá secando. Gente, bolo com fazendinha pintado fica coisa mais linda. A árvore ainda não secou, por incrível que pareça. Então vamos ao porquinho. Deixa eu abrir um tom de rosa aqui. Vou pegar um rosa, um rosé. Salmão 1, é uma cor bem clarinha. Vamos ao porquinho. Apesar de parecer um ratinho, porque ele tá sentado, é um porquinho, gente. Vamos lá. Quando vocês forem pintar, cuidado, aqui eu fiz uma base de lápis, né? Não tóxico, né? Atóxico, para poder utilizar numa pasta, mas é uma base de grafite. Então, se eu passar consecutivas vezes o pincel em cima desse grafite, eu vou arrastar esse grafite para cima da pintura. Então, toma cuidado. Deixar sempre fraquinho, o mais que você puder deixar. Deixar agora ele pintar também. Agora vamos voltar na árvore, que agora a gente finaliza ela. O verde já está totalmente seco. Só colocar um pouquinho mais. Aqui fazer um contorno. Aqui é como se fosse ela atrás. Eu vou deixar ela mais escura mesmo. Prontinho. Vamos ao marrom novamente. Ai, tá muito claro. Deixa eu escurecer ele um pouquinho aqui, peraí.
Aqui eu tenho um pouquinho mais de espaço do que eu tive no celeiro. Então, se você quiser, você pode fazer uns veios aqui na árvore também, para deixar ela mais natural. Aquele olho que fica aqui na árvore. Lembrando que aqui nessa pintura o foco não é fazer sombreamento. Pintura mais chapada mesmo. Árvore ok, finalizada. Vamos finalizar a ovelha, que já secou. Deixa eu limpar aqui meu pincel. Tô usando um pincel só. Na verdade, tô usando dois, às vezes um mais fininho. Fazer a patinha dela, que ficou faltando. Rosto e orelhinha vão ter um tom rosado. Vamos fazer o contorno de tudo, peraí. Topete da ovelhinha. Ela ainda tá úmida, rosa, mas vamos ver se dá pra fazer os olhos já. Peraí. Ovelhinha ok. Faltam nossos 3 bichinhos aqui. Aproveitando que eu já estou mexendo aqui com um tom amarronzado, vou passar aqui pra vaquinha. Com aquele tom puxado pro cinza, na verdade, né? Passar aqui pra vaquinha.
quase acabando, gente. As manchas da vaquinha. Vaquinha ok. Vamos usar o cavalinho? Fazer o contorno dele também. Deixa eu dar só uma escurecida de leve. Aqui. Nessa patinha aqui. O olhinho não vai ter muito... Não vai ser muito rebuscado mesmo, porque não tem espaço aqui. Aqui eu passei um pouco pra fora, mas como vou recortar a pasta depois, não tem problema. Crina. Finalizar o porquinho. Vou misturar esse rosa com um pouquinho de marrom para escurecer ele. Para fazer o contorno do nosso porquinho. Vou deixar ele um tom mais fechadinho, já que ele é um rosé.
Eu venho aqui e trago um marrom para deixar ele um rosé mais escuro ainda. Ver se ficou legal. Nosso porquinho, fofinho, tá quase um ratinho. Faltou só umas flores, né, que a gente não finalizou. Deixa eu só guardar aqui o rosa. Vou pegar o amarelo de novo aqui. Não trouxe laranja, mas a gente faz o laranja agora. Vou mostrar pra vocês como a gente faz o laranja. Só tampar as cores que eu não vou usar mais. Acabei de ver que eu sujei minha pasta aqui. Para fazer o laranja, a gente precisa de amarelo e vermelho. O tom do laranja vai depender da quantidade de cada um que você vai colocar. Então, vou primeiro usar o amarelo. Vou colocar aqui no godê um pouco de amarelo. Porque é só pro miolinho da flor. Deixa eu virar aqui a tela pra vocês. Não dá pra ver direitinho. Miolinho. Aí a gente vai testar. Eu tenho aqui, meu godê já tá bem cheio de coisa, né? Tomar cuidado pra não cair em cima do desenho. Venho aqui com um pouquinho de vermelho. Talvez eu tenha sido até demais. Vamos misturar pra ver. Ficou muito intenso. Vou colocar um pouco mais de amarelo aqui. Um laranjão bem forte.
como é um corante comestível, ele separa rápido. Toda vez que eu vou dar uma pincelada aqui no corante, eu tenho que misturar. Diferente do que seria uma tinta mesmo. Mas é uma ótima forma da gente ter cores novas. Você ter suas próprias misturas também. E às vezes não precisar comprar uma cartela tão grande de corante. É claro que tem cores que vão ser muito difíceis da gente chegar aqui. Às vezes você vê uma cor numa loja X, né, num fornecedor X, como a Loli Candy, e vai ser muito difícil você chegar no seu ateliê misturando cores, porque você não sabe quais as cores que ela utilizou para chegar naquele tom. Ainda que você tenha uma noção por conta de entender de teoria das cores. Mas já é uma mão na roda você saber o básico das misturas. Vou escurecer esse laranja um pouquinho para fazer o contorno da flor. Deixa eu subir aqui para falar com vocês, falar mais algumas coisas importantes. Voltei! Gente, queria mostrar para vocês hoje a nossa fazendinha. Esses itens aqui, depois que secarem, que eu pintei agora por último, eu vou retirar daqui, eu vou recortar com estilete para aplicar num bolo. Depois eu mostro para vocês aqui no feed como é que ficou. É muito versátil, como eu falei no início dessa live, aprender alguns temas, principalmente aprender a trabalhar temas pequenos, é muito importante para quando você quer trabalhar com bolo. Porque tem bolo que você faz que um elemento só é destaque, que é grande, e você tem um jeito de pintar diferente. E você tem bolos que são vários elementos, como esse de fazendinha, tem outros bolos que pedem mais itens, né? Fora que às vezes o seu cliente vai querer isso. E é bom você saber pintar coisas pequenininhas também. São simples, mas requerem certas atenções para que permaneçam ainda com as características, mesmo sendo pequenininhos. Porque às vezes, como uma coisa muito pequenininha, você não consegue dar detalhes com muitas cores. Mas você tem que ser capaz de dar detalhes de tal forma que a pessoa consiga identificar e que fique bonito. Então eu trouxe para vocês como o nosso primeira live aqui dessa nosso quadro novo, que é o Pintando Bolos Incríveis. Semanal, como eu falei, vai ser toda quinta-feira. Toda quinta-feira não, toda quarta-feira, porque antigamente era quinta. Nosso outro tema, nosso outro tipo de live. E eu queria abrir essa para mostrar para vocês com um tema que é muito gostoso. Esses moldes que eu utilizei tudo aqui tá no canal do Telegram. Esse canal tem lá no destaque do Instagram, tem ali um linkzinho para vocês acessarem. Tem o destaque Telegram. Vocês entrem lá e podem baixar o nosso modelinho. Lembrando, vou mostrar para vocês mais uma vez. Tá secando ainda, né? Tá aqui o nosso espantalho, nosso celeiro. E os outros itens que eu vou recortar depois. Aqueles ali eu já deixei recortado porque vão ser topo de bolo, né? Então eu precisava ter o espaço para colocar o palito. Aqui. Ficou muito fofo. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Ainda mais hoje, quarta-feira, feriado. Vão descansar, pratiquem, porque é muito importante praticar, tá? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários do vídeo que eu vou postar mais tarde. Beijo grande.